A paz, meus irmãos, Pastor Júlio, Deus abençoe a todos vocês e eu espero que a bondade de Deus os acompanhe, né, nesses últimos minutos, que a igreja, né, vai realmente dar o tchauzinho da terra. Terra essa vivenciando dias de conflito espiritual muito forte, dias de rancor, lutas, dificuldades extremas. Meus irmãos, eu, como diz o título aí, né, eu vou trazer para vocês algumas, vamos encaixar, né, as coisas e vamos ser racionais. Não podemos ser irracionais, devemos ser racionais. Bom, em 2019, né, para quem não conhece o meu trabalho, eu estava dentro de um carro e Deus me levantava e dizia que para avisar o povo que ia ter uma pandemia, ia ter muitas pestes, fome, desastres, tanto sobrenaturais, tantos naturais, porque sobrenaturais existiu também e ainda existe, né? Como visões de meteoro a olho nu, que era muito raro hoje, muito facilmente hoje você vê um meteoro passando em cima da sua casa. Bom, as questões mais graves não são essas, né? As questões mais graves são o efeito colateral que a Terra está vivendo. Antes ainda que aconteça o fim desse ano, né, coisas ainda que se destacam na economia mundial vão começar a ser agitadas. Vamos estar aí vendo nações se levantando contra nações de uma forma mais agressiva. Né, o mundo está com uma reunião agora, né, os grandes políticos, os grandes líderes, né, governamentais estão se reunindo, estão se proclamando para se reunir, para dar um jeito nas questões econômicas, que fez um buraco nessa pandemia, na verdade. Mas enfim, são situações difíceis, coisas terríveis ainda vão vir por aí. Por que é necessário? É necessário que a ferida ela venha à tona, para que venha um médico. Jesus ele falou assim que ele não veio para os que estão são, né? Porque quando ele disse levanta e anda, ele não falou levanta e anda para quem estava de pé. Então é necessário que a terra também tenha esse claus. Ela faz a ferida e ela mesma vai ligar. O próprio Deus fez isso em Oséias 4. Ele faz a ferida e ele mesmo liga. Então a terra está vivendo assim. Ela está fazendo esse buraco, essa pandemia, sofrimentos, escândalos, sinais no céu, terremotos. Olha o fogo da Califórnia que já fazem 7 dias e ninguém fala nada. Né? Um fogaréu que já tomou como estado de São Paulo. Então são catástrofes que eles não estão mais colocando em pauta. Olha, na Califórnia está tendo um fogaréu. Não, eles não estão mais se importando com isso. Eles estão só falando, dando ênfase à pandemia. Porque querem tirar a sua liberdade, querem tirar, né, a sua ideologia de pensamento, que essa é uma realidade. Mas enfim, o que mais preocupa não é as coisas que vão acontecer ainda na Terra. Não é esse. A preocupação maior não é essa. A maior preocupação que temos é que estamos num período, né? É um período histórico de visão de Daniel, tá certo? Nós estamos em intermitente de uma visão, né, do capítulo 12, estamos numa visão do grande monumento ser feito, né, daquele grande bode que se levantará também. Então a visão do anticristo ela é correta, ela é iminente e ela é exata. Mas as questões não são essas, né? Eu acho que hoje quem mais está se abalando com tudo isso não é nem eu, não é nem você, não é ninguém mais, se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente ele está apanhando, né? O Espírito Santo está apanhando de mestres, o Espírito Santo está apanhando de doutores, de pastores, de obreiros, presbíteros. E como assim o Espírito Santo está apanhando? Eles estão espancando o Espírito Santo. É porque toda vez que você coloca esse poder que veio do céu em Atos 2 e desceu na terra, em benefício próprio, em benefício de razões próprias, de pensamentos próprios, você espanca o Espírito Santo. Porque ele é discernido espiritualmente. Então as pessoas estão usando o nome do Espírito Santo e os dons que ele dá a cada um que crê em Cristo para a revogação dos seus bens materiais, financeiros. Pessoas que levam isso em benefício próprio. Então, o espírito não está tendo mais liberdade. Quando falamos de liberdade do espírito, não estamos falando de uma libertinagem. Estamos falando de uma liberdade tanto racional e social. Então,
Deus, ele não faz acepção de pessoas, por isso que é racial. Racional, porque agora o raciocínio humano já é quebrado por ele mesmo, e agora o Espírito que dá entendimento, pois a renovação do entendimento é bíblico, através do Espírito. E vemos também um social, né? O social abrangendo toda a etapa, levando realmente na sociedade ninguém mais acreditando, né? Por tantos problemas que têm acontecido na igreja. Então o Espírito Santo realmente ele está choroso, né? Jesus está choroso, as questões estão sendo muito graves. Não é porque nós temos uma visão de que o céu, que nós temos Jesus, é porque vamos falar que somos os melhores, então os poderosos santos, né? Onde está o homem, a falha? Então para isso que Jesus veio mesmo, e diz que a igreja ia passar por essas falhas, né? Ele mesmo disse isso, ele disse: no mundo teria várias aflições, tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne. Então a questão é, acelerando, né, cada dia mais o pecado, aumentando ele, né, descendo o amor, e realmente estamos vivendo dias difíceis. A terra realmente está abalada, o sistema está abalado, as crianças não respeitam mais os mais velhos. Se você quiser ver bunda, você sai até a esquina de sua casa, você vai ver a sua vizinha, menina de 14 anos, com short curto, maridos matando esposa em alto índice, matando uma esposa grávida, matando crianças, criancinhas sendo estrupadas por 5, 6 homens barbados. Então nós estamos vivendo realmente um eixo muito grave na história. Às vezes nós olhamos e pensamos, somente vamos olhar para Israel, vamos olhar porque o relógio de Deus é lá, vamos olhar para as nações, porque ou então para o céu que vem os sinais que Jesus falava. Não é só isso, né? Os maiores sinais estão ao nosso redor, né? Então vemos uma sociedade tão delinquente, vemos um povo batendo a cabeça a todo instante, né? Então realmente estamos vivendo um déficit, tanto social, racional, e vemos que realmente estamos vivendo os últimos dias. O pecado tem se aumentado, os homicídios têm se aumentado, uma vida não vale mais nada. Então agregou-se nesse termo, né, a falta de comunhão com Deus. O povo, o mundo se esqueceu de Deus. Então é nessa hora que a terra vai se balançar. E é nessa hora que vai necessário Deus permitir líderes conforme as suas concupiscências. Assim também como aqueles que buscaram a igreja e levantaram líderes conforme as suas concupiscências, como diz no livro de Timóteo, no capítulo 4. Então, é lamentável a dor, né, tanto da igreja que está sofrendo, tanto de pessoas de boa índole que estão passando hoje como o errado. Hoje mesmo, né, o certo é errado, o errado é certo, né? As pessoas perderam esse amor pelo próximo, perderam o respeito pelo próximo, né? Eles não medem mais palavras para falar quem é o outro, eles não querem saber, né? Eles gostam de escândalo, eles gostam de compartilhar coisa errada, e realmente é o fim de tudo, né? Pessoas, né, como diz o apóstolo Pedro, que levantaram para desviar os retos do Senhor, os retos de caminho do Senhor. São pessoas que levantaram para a igreja para desviar a conduta do justo. Né? Mas Jesus disse, ai daquele que desviar. Por quê? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Então são mais e mais versões de pecado, de injustiça, de angústia, de dor. Né? Tivemos agora essa semana, acho que ontem, uma eleição dos melhores cantores gospel, né? Ganhar o Oscar gospel, os melhores do ano de 2020. Então nós estamos levantando, peraí, são levitas, são cantores ou tem uma carreira própria? O que são? Né? Quem são esses que estão louvando para ganhar um prêmio latino ou para ganhar por causa que a canção foi linda? Então, realmente, corrupção no evangelho, né? Corrupção extrema, extrema, né? A internet, como eu estava falando com vocês, levantando homens segundo seus próprios talentos de pensar, né? Hoje não temos mais aquele homem levantado por Deus, porque antigamente quem levantava não era o profeta ungir, era Deus apontava primeiro. Então a unção que o profeta dava a levantar um pastor, um obreiro, não tinha diferença alguma se Deus não escolhesse. Hoje Deus não precisa mais vir aqui alguém jogar um azeite na minha cabeça. Deus tem escolhido os seus homens na terra, escolhido as suas mulheres na terra, mas não é mais esse povo gospel, não é mais essa povo dessa linhagem gospel. É o ex-drogado, é o ex-traficante, é a ex-prostituta, esses são os remanescentes. Como foi a ex-prostituta Maria Madalena e também o nosso amigo Dimas, o bandido. Então, o que está por vir? Mais tristeza, mais dor,
mais ignorância, né? Mais sofrimento, né? E vemos ninguém mais temendo o nome do Senhor. Então, por que que Deus está triste? Por que que o Espírito Santo está triste? Para quem não me conhece, eu fui um dos pioneiros. Eu lembro como que Deus me chamou, né, para orar por arrebatamentos. Eu venho falando já há uns 3 meses já para trás, falando sobre arrebatamentos. Por que que eu não oro mais por arrebatamento? Porque os demônios entraram até nisso, para enganar pessoas, né? E sentidos espirituais, visões espirituais. Satanás tem dado visões para as pessoas, tem dado dons de cura para as pessoas, e as pessoas não conseguem mais discernir os espíritos. E isso está fazendo com que a igreja caia cada dia mais. Devemos começar a entender que provar o Espírito não é somente olhar e analisar e tirar uma conclusão. É orando a Deus, é olhando frutos, é vendo obras, é vendo situações que levam ao homem a um comportamento diferenciado. Então nós estamos realmente vivendo os últimos dias, né? São sinais do céu, né? Nós estamos agora, né, escondidamente, ninguém fala sobre o assunto também, sobre a questão do planeta X, que está cada dia mais próximo da Terra. Você que mora no campo, você vai ver o Starlink, mais de 60 satélites passando um atrás do outro, a olho nu. Eu cheguei a presenciar, né? O Starlink, para que o Starlink está andando sobre a órbita da Terra? Porque eles querem jogar uma internet total, o planeta inteiro tem que ter a 5G. Realmente, o Nibiru, o Starlink, tudo isso, meus irmãos, meteoros passando, raspando da Terra, e depois eles avisam, né? Eles não estão, tem perigo vindo por aí, né? A estrela absinto vai cair, é claro que vai, profecia, mas coisas estranhas vão acontecer ainda. Sinais maiores vocês vão ver no céu. Guarda isso que eu estou falando para vocês. Antes desse ano acabar, escuta o que eu vou falar para vocês. Vocês vão ver, meus irmãos, uma conspiração na política muito grande, mundial. Vai ser tenebroso. É hora dos grandes se assentarem nos seus tronos e tomar cada um a sua pauta e jogar na mesa os seus pensamentos para um líder só. Estamos sim, meus irmãos, vendo o mundo se acabar. É o fim do mundo. Isso está acabando. Nós estamos no fim. Amém? Estamos no fim. Não adianta mais querer quem você não é. Não adianta mais correr atrás de fama, sucesso. Não, nós somos miseráveis. O único digno de toda a honra, de toda a glória, é o Espírito Santo. Devemos se humilhar, meus irmãos. Ser mais pequeninos, porque o que vai vir aí vai agitar o mundo. A igreja precisa estar preparada. Olha quantos famosos estão morrendo em todo o mundo, mostrando para o homem que o homem não é nada. Então, igreja, se preparem. Se preparem para o que há de vir. A figueira vai balançar. Deus está dando a última chance para a terra. Está avisando que vai vir um vento forte. E é para que todos tomem cuidado. O Senhor, Ele quer que nós sejamos santos. Em toda conduta, toda maneira de viver. E é por isso que a igreja está sofrendo. Que não conseguimos mais chegar a esse patamar. Pois uma nuvem nos cobriu e nos separam da luz. As lutas desse tempo presente, as angústias desse século, a agonia da alma, nos sufocam, nos matam. E é por isso que não estamos conseguindo chegar aonde Jesus quer que nós chegamos. É por isso que o amor de muitos se esfriaram.
Então, consulte o teu coração, meus irmãos. Antes que você se perca e achando que o certo era o certo. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Que nos proteja do mal. E agora não é só oração. Não depende só de oração, meus irmãos. Porque mancharam as orações. Hoje o homem, quando ele ora, a primeira coisa que ele fala: Senhor, eu preciso de uma bênção. Esquecemos de dizer: eu não sou digno de ajoelhar perante a tua santa e gloriosa presença. Então perdemos o temor. Então as orações viraram como se fosse drive-thru. Você encosta seu carro, paga o preço da oração e retira o que você quer, o que você comprou através da oração lá na frente. Perdemos a essência. Estamos totalmente perdidos. Não somos uma igreja de Paulo, tão pouco de Timóteo. Estamos totalmente fora. Se você pegar a Bíblia Sagrada, dá até vergonha de chamar pastor Júlio. Que vergonha. Que vergonha que eu tenho de mim. Quando eu olho os capítulos de Timóteo, das doutrinas de Paulo. Que miserável que sou eu. Como que estou longe. Como estamos longe. Achando que está tão perto. E esse engano religioso, emocional, nos tragará. Vai nos tragar. Isso vai nos tragar. Vai nos levar para baixo. Porque era isso que Satanás queria. Nós sejamos religiosos, apontar os outros, coração com maldade com o seu próximo. A palavra de Deus se cumprindo a cada dia mais. E uma igreja que não tem mais força. Uma igreja que deixou de sonhar. Como é difícil equilibrar. Nesse momento eu estou com 1.700 pessoas ao vivo. Como é difícil equilibrar. Você ser um pastor, saber que tem muito mais de 3.000 pessoas me vendo e que minhas palavras, ela pode matar alguém. As pessoas não têm essa noção mais. Abre a internet para matar pessoas. Não consegue chorar mais em frente à câmera. Porque são soberbos e nada entendem. Esqueceram que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E é isso. Para que enriquecer? Pega o dízimo, a oferta, dá para os pobres. Eu estou agora, eu precisei parar no caminho, eu não estava aguentando. Deixei minha família, estou indo em frente à clínica de recuperação para conhecer os meninos que são da Cracolândia e, como eu estava falando com vocês, não podemos mais eleger o erro. A conduta, o caráter, a retidão é tudo na vida de um homem. E todas as vezes eu falo com Deus, eu peço para mim ir embora daqui. Antes que eu caia em tentação. Antes que alguma coisa venha acontecer comigo, que Deus me tire da terra. Porque o ciclo da maldade se aumentou. E vocês que estão em casa, senhoras de idade, crianças, jovens, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Sejam fortes.
Sejam fortes, meus irmãos, porque o juízo de Deus está próximo. Está muito próximo. Um demônio arrastou nosso jovem pro funk. Os meninos tudo fechando o braço de tatuagem. É realmente o fim de uma história. É o fim de uma era. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Criança desobediente. A favela sofrendo, a periferia sofrendo. Pegam pessoas, e hoje em dia, tanto o ladrão, ele no assalto não leva mais, ele quer matar antes de levar o carro. E tanto também a justiça que mata o ladrão de levar para a cadeia. Estamos em guerra. Ninguém mais exerce o seu cargo com efeito. São propinas, política de desvio na política, dores, angústias, depressões, palavras na carne no altar de Deus, emoções. E onde vamos parar? A pergunta é, você que está em casa, vocês precisam fazer alguma coisa? Vocês precisam, e eu também. Por que o jejum está sendo impossível a nós? Por que o jejum está sendo tão difícil fazer um jejum? Acorde, meus irmãos. É porque o fim. Jejuar não é para qualquer um mais não. E quando alguém jejua, canta galo. Oh, estou jejuando, porque é uma coisa quase impossível. O jejum verdadeiro, daquele de 20 anos atrás, não consegue mais. Vocês não estão conseguindo mais ler Bíblia. Acordem. Ei, acorda. Não consegue mais jejuar. É por isso. É o fim do mundo. As trevas estão ganhando força. É por isso. Então estamos chegando a um tempo que a figueira está balançando e aqueles que acharam que estavam em Cristo estão caindo por quê? Porque ou vacilaram, deixaram de orar e vigiar, ou a consequência veio por uma farsa, mas a figueira está balançando. E é por isso que não conseguimos mais orar e jejuar mais. Quando ora 5 minutos, já levanta, pega a Bíblia, ora, lê e não entende, porque o Espírito Santo não se discerne mais no Espírito. Olha para vocês, acordem. Vou balançar vocês. Ei, oh, ei, acorda. Quanto tempo você não jejua? Mas o verdadeiro jejum. O que você sente em glória de Deus? Hã? Cadê aquele jovem que fazia visitas? Cadê aquela senhora que orava pelos netos, pelos filhos? Cadê? É nessa hora que o Espírito Santo quer agir, meus irmãos. Foi para essa hora que ele veio. Porque a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, a igreja estava em oração. A igreja estava sendo perseguida. Tinham acabado de assassinar Jesus Cristo. Então, a igreja precisava de uma proteção maior. Então o Espírito Santo desceu, porque Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém. Até aqui do alto. Estou revestido de poder. E desceu. O
o Espírito Santo e deu força para os discípulos. Todos, além de saírem profetizando que Jesus Cristo era o Messias, ganharam língua como de fogo, repartidas como de fogo. O fogo que purifica, o povo da justiça. E ali deu força a todos os discípulos que estavam esperando a promessa. Então, a armadura do Espírito veio através de um proceder de negar a si próprio. Agora, entregaram o corpo para alguém habitar. E quando o Espírito Santo habitou no corpo, acabou os pensamentos humanos, o jeito de achar a vida, o jeito de querer gozar dela, de seus prazeres, e foram até a morte. Porque o Espírito Santo, quando ele desce em alguém, ele leva a pessoa só para sofrimento. Quando desceu em Jesus, levou ele para o deserto. E quando desceu na igreja, levou ela para a morte. O Espírito Santo não desce num corpo de um homem para ficar gozando dessa vida. O Espírito Santo jamais vai descer no corpo de um homem, entrar dentro do corpo de uma mulher para gozar desta vida. É só para sofrer. E o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. Levou Paulo a perder a cabeça. E é isso. Precisamos voltar a ter amizade com Ele. E Ele nos protegerá. Embora levando nós a caminhos que não é tão bom aos nossos olhos. É isso. Tentar alcançar esse grau, essa dimensão espiritual, de ser realmente tomado pelo próprio Deus, tomado pelo próprio Espírito. E é isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo quer. Que nós sejamos tomados pela sua mão. E Ele nos guiará em toda a verdade. Foi isso que Jesus disse. É fácil? É fácil? Descreve você se é tão fácil assim. Mentiram mesmo para nós e Jesus quer que nós entregamos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas essas etapas, santo, vivo, é tão difícil chegar lá. São etapas quase impossíveis. Desculpa, estou bem gripado, chorando ainda. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Que Jesus tenha misericórdia em nossa alma. Ele nos dá força para que a gente chegue lá. Ser forte, ser guerreiro, são palavras que me acompanham há muito tempo. Se eu cair um dia, quem vai me justificar é Deus. E você também. Mas a questão não é a queda. Deus não quer a queda. Deus quer a vigilância para não haver a queda. Amém? Então, que Deus console a alma de vocês. Que a gente venha, depois dessa live, ficar pensando. Qual será o destino de nossa alma? Por isso, meus irmãos, que vocês me conhecem desde há 5, 6 anos. Eu tenho prazer de ser o que eu sou. De lutar pelos pequeninos. De pegar todo o dízimo de vocês e oferta, mandar tudo para eles. Pra vocês terem uma ideia, eu parei aqui num hotel, no meio do caminho. Eu não gastei R$1 da igreja. Eu ganhei de oferta e estou bancando com o meu dinheiro. Eu não
Estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser fiel com Deus, mesmo com pouca força. Dinheiro aqui, tudo vai passar. Tudo passa. Isso aqui é tudo mentira. Temos que ser justo com Deus, mesmo com pouca força, mas ser justo. Vocês precisam ser fortes, meus irmãos. Nós precisamos alcançar aquilo que a gente nunca alcançou. Nunca. E nós nunca nos alcançamos. Que é a salvação de nossa alma. Que é agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? É separar deste mundo. Separar dessas amizades deste mundo. Sabe o que vocês fazem? Antes de eu encerrar essa palavra, essa semana passada, retrasada, eu estava sentado no sofá e eu pensando comigo. Sabe o que vocês fazem? Pega o WhatsApp, você que tem, seleciona as pessoas. Ou faz um novo WhatsApp, só coloca pessoas da sua família. Não entrega seu WhatsApp para ninguém. Ou por trabalho, para que você não tenha muito tempo conversando com pessoas. Converse mais com Deus. Converse mais com Jesus. Seu WhatsApp não vai tocar tanto. Não precisa ter todos os contatos. Não precisa. Já coloca assim, se quiser me liga. Limpa. Vai cortando o bolo que ofereceram a vocês. Que foi o bolo do quê? Do tempo. O bolo que ofereceram foi o bolo do tempo. O mundo quer que nós percamos o tempo com Ele. Jesus disse, orai e vigiai para que não caia em tentação. Ele diz, em todo tempo, orai sem cessar. Então, nós estamos deixando os nossos fazeres, o nosso tempo, estamos dando esse tempo para quem? Para as nossas atitudes e pensamentos, estamos esquecendo o contato com o céu e é por isso que isso está acontecendo. Quanto mais nós ficamos no celular, mais o diabo vai dar risada. Vou repetir. Quanto mais celular na mão, mais condenação. Ouvi um vídeo como esse? Glória a Deus, Pastor Júlio. Deixei meu comentário, o meu like, compartilhei. Acabou. Fica pensando o que vocês ouviram. Mas para. Chega assim, ó. Olha pro seu guarda-roupa. Fica só você e ele. E fica olhando para ele. E conversa com ele. Guarda-roupa. Eu preciso que você me salve. O guarda-roupa não vai trazer sentimento algum para você porque ele não pode salvar. Ele é só um objeto parado, feito de madeira por mãos de homens. Mas feche os seus olhos. Você vai ver que é um espírito que a gente não vê, mas que a gente vai sentir ele chegando e vai fazer você chorar, porque ele quer te salvar. E ele vai te responder. É simples. Quanto mais celular, mais condenação. A tecnologia se aumenta cada dia mais, meus irmãos. E é tempo de tomar muito cuidado. Então, pare, pense e siga. Pare, pense e prossiga. Pare, pense e prossiga. Mas tem que parar. Precisamos alcançar a promessa. Falar em línguas não é teu Espírito Santo, não, meus irmãos. Falar em língua até o diabo fala. Precisamos estar realmente selados. Que Deus abençoe vocês. E foca nessas palavras. Pois são fiéis e verdadeiras.
Somos apenas uma geração, meus irmãos. Uma geração que vai passar. Minha mãe já morreu, as pessoas parentes já morreram. Quem lembra deles? Quem fica dentro de casa pensando em Davi Miranda? Quem que fica aqui? Pedro Alves Cabral, Hebe Camargo? Os homens passam e a sua glória vai com eles. Se eu morrer, vocês vão pensar em mim uma semana. Não vou lembrar mais. Mas a glória de Deus é eterna. E é ela que devemos dar conta. Passa. Só vamos lembrar de nossos pais quando a gente vê uma foto. O único que morreu, e nós falamos até hoje da sua morte, foi Jesus mesmo. Nós nem lembramos nossa mãe que morreu, nossos avós que morreram. Todo dia não lembramos deles. Deixa uma hora que não vai fazer mais falta, porque nossa vida tem que continuar. Então há um bloqueio na nossa mente, que faz com que a gente só olhe para nós mesmos. Então pare para pensar. Eu sou apenas um homem que passou na sua vida, meus irmãos, e que logo vai desvanecer. Mas o que eu penso da vida não é como os sábios, Charles Darwin, outros sábios da teoria da conspiração pensaram, porque essa sabedoria deles foram vãs. Mas quem poderá contra essas palavras de eternidade? Tu é uma alma, jovem. Você é uma alma. Dentro desses olhinhos cansa. Você chora. Você entristece. Tem hora que dá vontade de ir embora, sumir, dar um tiro na cabeça. Emoções fortes. Mas é necessário passar por elas. Para nós aprendermos a respeitar mais a Deus. A respeitar mais o nosso QI, de uma inteligência tão fútil, e dizer para eles: vai devagar, o teu pensamento não é igual ao meu pensamento, diz o Senhor. Você é uma alma que geme, chora, sofre. Mas eu tenho uma coisa para contar. Eu acredito em você. Eu sei que você pode. Independente de qualquer situação, você pode dar a volta por cima. Você consegue. Nada nessa vida pode te separar do amor de Cristo. Seja forte. Respira fundo, levanta. Se levantou, sujou, caiu no meio da lama. Levanta, lava. A água está jorrando nessa noite. Lava esse corpo desse barro sujo e vai de volta. Tenta de novo. Que Deus os abençoe, todos vocês, senhoras de idade. Se cuida da saúde da senhora. A senhora já passou de um momento de uma idade extrema. Você está aí, passou dos 50, outros 45. Tem senhoras que me assistindo com 80, 89 anos, 65, 70 anos. Respeito muito o cabelo branco da senhora, do senhor. Mas se cuidem, tá bom? Não vai dar uma de grande homem de fé para encarar as pandemias aí fora. Respeite o seu corpo, senhora, o senhor. Faça prudência acontecer na vida de vocês, tá bom? As crianças, um grande abraço para as criancinhas que me assistem, os jovens também, e todos vocês, com muito respeito. Foram essas palavras, fundo da minha alma, sem querer nada, ganhar nada em troca. Quero dinheiro de vocês, não. Certo? Tô aqui por dinheiro, não, meus irmãos. Eu sei que me chamou para essa grande obra, que eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que ser forte até o final. Que não é sinceridade minha, porque não consegue olhar com os outros olhos. Para que Deus seja louvado e que nessa noite a gente venha aprender a ser mais íntimo do Senhor. Que Deus abrace vocês nessa noite e vos dá força para continuar. Confia. O Senhor está te dando força. Vai, fique calma.
Não é como eles falam, não. Deus não vai te condenar agora. Ainda dá tempo de mostrar para ele que você se arrependeu. Levanta de novo e vai. Tá certo? Grande abraço a toda a família brasileira, os que estão fora do país também. E que vocês, cada dia mais, não deixem de sonhar. Nunca. Tá certo? Podemos alcançar mais o Espírito para propagar mais o seu nome e morrer mais para nós mesmos. Que Deus seja louvado. Um grande abraço a vocês. Vocês são como uma flor no meio de um deserto, meus irmãos. Vocês estão nesse momento tão difícil, a Terra passando por tudo isso, todos esses problemas psicológicos vêm nos afrontando. Mas uma flor, por que ela está no meio do deserto? É porque ela foi especialmente cuidar daquele ambiente. O deserto não tem chuva, meus irmãos, então não nasce nada. Mas se eu for um dia pegar água e levar até um certo local e plantar uma flor, ela nasce porque eu vou regar aquele momento, aquele lugar. E vocês, é o lugar que Deus escolheu para jogar água. Vocês estão plantados no meio do deserto. Porque Deus achou bom assim, plantar vocês para esse momento, para essa hora. E é isso. Essas palavras, ela não tem poder porque sai de mim. Porque elas são fiéis e verdadeiras. E ela é feita com amor, Deus é testemunha disso. Deus abençoe vocês. E eu vou mostrar minha mala para vocês. Primeiro, tô descalço. Ali meu tênis. Minha mala de viagem. Olha só. Isso aqui, uma toalha. Isso aqui é um perfume. Uma máscara. Essa camisa que eu fiz a live hoje, tudo suja. Olha só. Isso aqui é o prazer que a gente tem de sofrer. Isso é diariamente, viu, meus irmãos? Então tá aqui. Isso aqui é minha mala. Só tem um tênis, né, com a mesma roupa. Vou ficar, né, nessa viagem até onde Deus me permitir. E eu queria somente dizer assim: não precisa riqueza, não precisa luxo, precisa ter um coração verdadeiro, tá? Então, vocês fiquem firmes. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus possa abraçar a causa de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Ele vai abraçar. Vamos confiar. É o momento de confiar no Senhor, tá bom? E na força do teu poder. Um grande abraço a todos. Um abraço de verdade. Que eu puder estar passando mais de Deus para vocês, estarei passando e vamos continuar. Certo? Estou mais sensível durante esses dias. Deus me quebrantou. E por isso que eu estou mais choroso. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Perseguimos para o alvo. Eu acredito em você. Eu sei que você pode conseguir. Calma. Tudo passa. Até a uva passas. Até a uva passas. É ou não é? Até a uva passas. Tudo passa. Grande abraço. Pai do Senhor. Boa noite a todos. Fique na paz. Deixe seu comentário. Vou dar um coraçãozinho lá se eu tiver um tempo ainda. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus.